E aí pessoal, tudo bem? Bom, estamos começando aqui mais uma entrevista pelo WebBitcoin e hoje eu tenho o grande prazer e finalmente de receber o meu amigo Carl Amorim. Carl, obrigado. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Finalmente. Cara, obrigado. Sei que você abriu um tempo na tua agenda aí. E vamos falar de blockchain? Bora. Bom, antes disso eu queria, pra galera que não te conhece, eu não sei se tem esse pessoal que não te conhece, mas quem é Carl Amorim? Cara, eu costumo falar, né? Eu tinha um sócio que falava muito isso também. Carl Amorim é um ser humano que mora no planeta Terra e faz o que pode. Né? E fazendo o que eu posso, a gente assume vários papéis. E uma hora você é cozinheiro, uma hora você é palestrante, uma hora você é professor. E a gente vendo tudo isso começou a trabalhar com esse conceito de organização em rede, você ser produtor, consumidor e tudo, e de repente nós acabamos caindo nesse mundo de blockchain. Como que você conheceu o blockchain, essa tecnologia? Cara, a gente estava buscando o novo passo dessa coisa de organização em rede. Eu e meu sócio, o Oswaldo, que faleceu ano passado, passamos desde 2009, 2010, buscando um formato de empreendimentos em rede, completamente distribuído, sem centralização, sem um modelo tradicional de hierarquia, né? E a gente esbarrava muito no fluxo financeiro do negócio e da própria organização em si. Então você articulava 50, 60 pessoas, ainda ia. Você articulava 2.000, 3.000, o peso dessa rede fazia entrar em colapso o sistema. E a gente estava procurando uma forma de entender isso. E começou essa conversa de blockchain em 2015, o Bitcoin começou a ficar mais conhecido no meio do que a gente estava fazendo em rede. Eu tinha acabado de sair da universidade, eu dava aula na Anhanguera, vamos pesquisar esse negócio e entender essa coisa de blockchain. Eu fui num evento que aconteceu aqui na Rua Bahia, organizado pelo Thiago Padovan, estava o Edilson, estava o Canhada, estava o Rama, estava o Kiko Carnucci. Né? Comecei a conhecer esses caras e ouvi um pouco sobre o blockchain. Comprei um livro, li a metade desse livro, é um que tem um boi na capa, nem sei porque tem essa porra desse boi nessa capa, né, que falava tudo sobre blockchain. Na metade do livro eu chamei meu sócio e falei, nossos problemas acabaram. É isso aqui. Porque isso aqui dá para você montar um negócio aí, que eu não entendi bem o que é, mas contrato inteligente, que você tem a participação no empreendimento por conta de um ativo digital, e aí você pega esse Bitcoin, joga nesse ativo digital e ele distribui automaticamente no... É por aí que a gente tem que ir. Isso foi em março, por aí. As informações eram muito vagas na época? A gente não sabia nada, a gente não tinha um livro em português, tinha alguns encontros acontecendo, né? Tinha aquela definição, é um livro razão distribuído, mas isso não quer dizer absolutamente nada para nós. Sim. Quando nós entendemos que você podia ter não só a moeda, mas você ter a security, você ter o smart contract, aí nós falamos, isso fecha tudo aquilo que nós tentamos fazer. E aí nós fizemos nossa primeira captação de recursos, nós fizemos o primeiro ensaio de ICO em abril de 2016, né? Quando nós fizemos a primeira organização próspera, que nós chamamos, e criamos um negócio chamado CryptoTransfer, que era exatamente para aprender a operar ativos digitais. Né, e começar a experimentar, lançar um Colored Coin, usamos uma plataforma israelense chamada Colu. Na época captamos 120, por aí, uns 120, 150 mil reais para a gente aplicar no desenvolvimento da ferramenta, no estudo, na construção do backbone disso aí. Logo na sequência, eu fui comprar os direitos autorais do livro do Don Tapscott. Aí falamos, vamos fazer um segundo experimento. Isso foi em maio. Bem na época que estavam lançando a DDAO, nós compramos os direitos do Blockchain Revolution, emitimos uma nova cripto, um novo Colored Coin. Aí você tem uma... Pega aqui para mim, Fernando. Pega um exemplar, por gentileza. Só para a gente mostrar aqui que esse livro aqui é conhecido por todo mundo, pode ser isso mesmo? Nós emitimos o Colored Coin, né? Na época a gente chamava BP Coin, porque se você olhar atrás, a gente tem um selo que é o BlockPub. Ah, sim.
E o BP Coin, uma parte nós vendemos para pagar os direitos autorais e uma parte nós usamos para remunerar as pessoas que trabalharam no livro. E hoje, toda a venda do livro, uma parte dele é depositada num smart contract que distribui para essa gente toda. Né? Vieram outros livros e tudo, então a gente começou a experimentar. Começamos a experimentar com uma rede de assistente virtual, com produção de comida artesanal. E isso foi o ano de 2016 quase que inteiro. Quando começou 2017, o livro estava pronto, ia começar a entrar dinheiro, ia começar nós começamos a pensar como é que ia ser a distribuição. Na Perestroika, nós fizemos um curso com o pessoal da Perestroika chamado Cripto. E aí começamos a entender melhor como funcionava o Ethereum e aí juntamos todos os Colored Coins que a gente tinha emitido num único, que chamou Prosper. Criamos essa identidade que a gente não acha que é uma marca, porque ela pode vir como pode ir, ela só expressa no momento a organização distribuída, que chama Prospera. E aí começamos a depositar voluntariamente, né? Não é pagar dividendo porque não tem nenhuma obrigação. Eu me comprometi voluntariamente a pegar o resultado da venda do livro e depositar. Aí começou esse experimento a trazer resultado. Nós já distribuímos aí uns 100, 150 mil dólares em dinheiro já para todo mundo que está no sistema. Aí com o falecimento do Oswaldo em 2017, o desenvolvimento ficou um pouco para trás. Mas já tivemos vários forks, já estamos com um projeto de um novo token com um modelo muito similar, mas com algumas evoluções, chamado Syntropy, que está para sair agora. E do lançamento do livro, o Don Tapscott me convidou para trabalhar com ele no que ele chamou de Blockchain Research Institute. E eu aceitei trazer essa pesquisa para cá com a liberdade de poder propor um novo modelo de negócio para o que a gente estivesse fazendo. Então, envolvendo educação, envolvendo viagens, envolvendo workshops, eventos. E aí a gente vem experimentando de final de 2017, 2018 inteiro, esse novo modelo. Quer dizer, como é que a gente vai fazer pesquisas locais, como é que eu vou começar a desenvolver livros de autores nacionais voltados para o blockchain, como nós vamos começar a produzir viagens de intercâmbio com empresas, eventos que tem lá fora. Né? Nós estamos montando agora um novo time para criar o que a gente chama das experiências em blockchain, né? os blockchain experience que a gente está trabalhando. E essa é meio a caminhada que eu fiz nesse meio. Agora sim, você entrou nesse mercado, você acreditou, né? E tem muita coisa ainda para acontecer, mas para quem está nos assistindo agora, explica um pouquinho quem criou toda essa loucura de Bitcoin, blockchain, quem que realmente é o cara que criou isso? A grande vantagem, e por que é fácil, né? Foi fácil para mim e fácil para o meu sócio a gente empreender nisso, é que não tem. Né? Existe uma figura mítica que não é uma pessoa, pode ser várias. Tem gente que fala que é uma mulher, tem gente que fala que é um grupo. Não sabe quem é o cara e não faz a menor diferença. O iniciador é aquele cara que vai, monta essa rede toda, cria esse ecossistema e na hora que isso está organizado, estabelecidas as regras, ele sai. Isso é uma experiência meio mística, entendeu? Se você começar a falar isso, você vai estar falando em Deus, você vai estar falando em divindades que chegaram, criaram o mundo, largaram, bom, agora vocês tocam aí, eu vou ficar de fora do bolo. E eu vou interagindo com vocês como um de vocês. Mas eu não vou mais botar a mão e fazer isso acontecer. Você não vai sentir a minha intervenção. Você sabe que você sente a minha presença, mas a minha intervenção você não vai ter. O poder é distribuído e todo mundo faz o que quer. Então, essa é a grande vantagem, quer dizer, ele conseguiu criar um sistema que nos permite fazer coisas que hoje só são possíveis de fazer de forma centralizada, né, com um intermediário de confiança, sem essa figura. O que quer dizer isso? Eu posso transferir qualquer ativo no peer-to-peer, ou de pessoa para pessoa. Eu, para mandar dinheiro, eu não preciso de banco. Eu, para ter um diploma, não preciso da universidade. Eu, para ter uma identidade, não preciso de um governo. Eu, para ter um registro de terra, não preciso de um cartório.
né? Eu, para ter uma obra de arte, não preciso de uma casa de avaliações ou de leilão, né? Eu, para ter um título imobiliário, não preciso da B3, não preciso da CVM. Então, eu consigo fazer tudo isso em escala global, no peer-to-peer, com segurança absoluta. E maior essa segurança do que se essas instituições estivessem funcionando, né? Vai ter gente que trabalha nessas instituições, está assistindo a gente, vai falar, pô, mas lá vem esse cara com essa conversa. Tudo bem, né? Mas nós já tivemos o caso lá nos Estados Unidos da Enron, nós tivemos o tal do Madoff, nós tivemos aqui o grupo do X, do Ike Batista, nós tivemos a JBS. Eu posso te dar a lista de gente que as instituições falaram, esse cara é confiável, e esse cara não era confiável, entendeu? Então, qual é o crédito que essas instituições têm? Aqui no Brasil, nem o tribunal tem crédito mais. Então, a grande revolução que vem aí é possível, e o papel do Bitcoin é fenomenal por ter feito isso, de a gente tocar a nossa vida em escala global sem depender 100% do tempo de um intermediário. Tá? Não que esses caras vão sumir, né? Sim. Banco, nós estamos aqui num ambiente do Bradesco, um ambiente totalmente voltado para a inovação. O Bradesco vai tomar a liderança nessa corrida. Ele vai utilizar isso para continuar fazendo negócio, para continuar sendo relevante, para continuar prestando um serviço, mas o serviço dele não vai ser mais baseado em confiança. É isso que eu ia te perguntar. Os bancos, o mercado tradicional, como que eles veem o blockchain? Eles vão realmente ter que aderir a isso, na tua visão? Não tem Eles outro já jeito? estão aderindo, é que eles não falam, porque ele não pode ser leviano e falar, estou dentro do blockchain, quando na verdade não está. Então o que está acontecendo, e a gente vê isso acontecer, mas não vê isso sendo noticiado, é que existem ações e existem estudos, projetos, pilotos que estão sendo tomados por diversos ramos para se entender e começar a se prototipar essa tecnologia. Quando isso tiver corrido, né, isso vai entrar na vida do cidadão e o cidadão não vai perceber, né? Como o cidadão não sabe qual é o protocolo que ele manda e-mail, não sabe qual é a tecnologia que tem para o WhatsApp, não sabe nada disso, mas essa tecnologia vai estar por trás, ele vai usar, né? Por que isso vai estar por trás? Ele não vai saber, ele vai usar. Então por que o banco vai adotar isso? Porque é mais eficiente. Porque é mais eficaz, porque é mais inclusivo, porque é uma tecnologia exponencial e que se ele consegue atuar nessa tecnologia da forma certa, ele vai fazer muito mais, vai prestar um serviço muito melhor e isso vai impactar positivamente nos custos dele. A mesma coisa com cartórios. O cartório não é o teu inimigo é o processo cartorário. Sim. Você não é inimigo de ter um documento reconhecido, ter a sua identidade. Você é inimigo de ter que chegar lá, dar o documento para a mocinha bota numa pasta, te dá uma senha, aí essa pasta vai para um outro cara que pega, abre um gavetão, pega uma ficha de papel, põe junto, dá para outro cara que pega 3 selos, um holograma, bate 8 carimbo, põe tudo no negócio, passa para outro cara que fica fazendo assinatura, que dá para uma mocinha que te cobra R$ 6,89, não tem troco, não aceita cartão, não aceita cheque, né? Uma puta de um troço chato, você perde o dia inteiro para fazer um negócio desse e não te serve para nada. Agora, esse cara são 15 mil espalhados pelo Brasil, você tem 15 mil cartórios fazendo algum tipo de serviço, que pode ser a porta de entrada para a economia digital. Não adianta a gente virar e falar, vamos tirar todas as instituições e o cidadão com o celular faz tudo. Tem gente que não faz, tem gente que não sabe ler, você tem analfabeto funcional, você tem gente que não tem capacidade para entender, você tem gente que não tem idade para entender, né? Então o cidadão comum vai precisar de uma ajuda para entrar nisso. Você vai fazer o quê? Um poupa-tempo centralizado que exige do cara 2h30 de ônibus para chegar lá, pegar 8 horas de fila, para ser atendido por uma pessoa numa má vontade horrorosa, que não vai prestar o serviço, mas você tem uma estrutura que está montada, que não custa nada para o Estado, e que a gente podia ressignificar, e que tem aceitação do banco, e que tem aceitação da universidade, tem aceitação das empresas, tem aceitação da Fiesp, entendeu? A gente tem que olhar de outra forma, tem que ressignificar tudo isso daí. Então eu acho que nós estamos num momento interessantíssimo, porque todo mundo vai ter que repensar seu modelo de negócio.
vai ter que pensar como fazer isso em rede, como fazer isso de forma distribuída, mudar a hierarquia, né? Entender que hoje o trabalhador, ele também é dono do meio de produção, né? E que não tem mais essa coisa da luta de classe, todo mundo é mais um nó de uma rede, né? Isso vai permitir a gente, por exemplo, otimizar a capacidade ociosa. Isso vai permitir com que a gente tenha uma abundância de recursos que hoje a gente não tem. Se você precisar de uma planta industrial, você vai poder entrar em contato com quem tem capacidade ociosa e operar na planta dele. Vai permitir a gente fazer produção distribuída e não só centralizada em grandes plantas. Não ficar num modelo dependente de transporte rodoviário, onde a gente fica mandando cargas de água estruturada de um lado para o outro do país. Você vai produzir as suas coisas no local. Tem uma previsão que em 2030 todo bem de consumo não durável, que é essa coisa que você compra no supermercado, vai ter sido produzido a menos de 10 milhas do ponto de venda. Então as fábricas serão totalmente localizadas. Isso é possível, né? Com tecnologia de impressão 3D, com equipamentos que hoje pegam uma receita ou pegam uma fórmula, produzem, e na hora que produz ele remunera quem foi que produziu aquela fórmula. E tudo isso tá vindo aí proporcionado. Agora por isso. Você me falando isso, eu consigo entender então que o blockchain ele não é exclusivo do Bitcoin. Ele dá para fazer inúmeras coisas que... Ele é um sistema de processamento distribuído de confiança absoluta, de geração de consenso, né? Tem uma série de coisas. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que ele pode ser usado para gerenciar uma moeda? Pode. Por que ele pode ser pela moeda? Porque a primeira coisa que a gente tenta fazer com uma nova tecnologia é replicar um modelo velho. O que a gente estava tentando fazer era buscar um dinheiro digital, porque havia necessidade do dinheiro digital, né? Então, a primeira aplicação é dinheiro. Ok, o dinheiro está funcionando? Tá. Aí chegou lá o Vitalik Buterin, olhou aquilo e falou, eu posso fazer um negócio mais legal. Que a gente pode fazer a capacidade de processamento distribuído. Então eu posso ter um contrato, né, que se acontece isso, eu faço isso. Então se eu combinei um negócio e o cara depositou uma grana aqui, eu libero uma moeda digital aqui. Sim. Ou se o cara teve um desempenho qualquer aqui, ele é remunerado aqui. Quando você começa a colocar esse tipo de coisa, você vai colocando camadas de modelos de negócio possíveis, né? Você vai abrindo um campo de possibilidades. Hoje o campo de possibilidades saiu da aplicação da moeda para registro de títulos e documentos indelével, para registro de transações financeiras, para operação de contratos de distribuição de lucros e de, vamos dizer, gestão ou operação financeira de títulos e valores imobiliários, entendeu? Então tem uma série de aplicações que não eram possíveis porque você tinha um sistema que dependia do intermediário de confiança. Hoje, você não dependendo, né, a gente tinha a internet da informação, com o protocolo do blockchain nós temos agora uma internet de valor, onde o peer-to-peer não é só conteúdo, é também transferências de ativos. Esses ativos podem ser dinheiro, obra de arte, energia, né, identidade, certificação, diploma, título imobiliário, aí você vai inventando, né? Diamantes. Estou falando só coisa Sim. que efetivamente já existe, né? Produtos agropecuários, ativos físicos mesmo, recursos naturais. Agora, para a pessoa fazer isso, tem que se sentir segura. Como é que funciona essa segurança do blockchain? Realmente é seguro? Já teve algum problema de alguém tentar falsificar algo? Como que funciona isso? Só para a galera entender. Ele tem camadas que juntas dão a segurança total dele. Quer dizer, você tem a criptografia, e isso a gente sabe, criptografia nenhuma é inquebrável, né? Em algum momento você sempre consegue atravessar a criptografia. Os alemães Sim. aprenderam isso na Segunda Guerra Mundial e a gente vem sempre essa corrida. Mas a criptografia, aliada ao processo de encaixe dos blocos, aonde a criptografia do bloco que é registrado depende da criptografia do anterior, que depende do outro, formando essa cadeia, né, já começa a dificultar mais. Ou seja, eu tenho que burlar a criptografia, tenho que invadir um computador,
alterar aquele dado ou aquela transação. Dessa alteração, eu vou ter que alterar todos os cálculos subsequentes. Até a primeira. Até a que está sendo encaixada agora. Tem que fazer isso mais rápido do que o cara que está processando as informações para encaixar lá. E aí eu tenho que fazer isso em 10 mil computadores simultaneamente. Porque se sobra algum computador com a cópia original, você restitui o sistema. Então essa é a grande segurança. Você tem várias camadas que o cara tem que vazar. Sim. Ele até conseguiria, mas ele não tem o tempo, o poder de computacional e nem energia elétrica suficiente para isso. Existem algumas coisas que vão falar, mas você tem aí um ataque de 51%. Tá, você tem isso também, mas é tão difícil quanto. Então, uma vez que você tem um registro no blockchain, só tem um jeito de você perder o que está lá. Você perder a chave de acesso às suas contas. Isso é o mais comum. Mas aí não é que te roubaram, né? Você não consegue chegar lá. É que nem você tentar sacar dinheiro do banco sem o cartão, sem o token, sem uma carteira de identidade, sem agência. Você sabe que está lá, você está vendo ele lá, mas você não consegue acessar. A outra forma é a mesma forma que você perde dinheiro do teu banco há anos. Você usa como senha para a tua carteira a data de aniversário da esposa, do filho, o nome da sogra, o nome da mãe ao contrário, né? A mesma senha do seu e-mail, do seu Facebook. Né? Aí você não tem o cuidado necessário para cuidar disso. Não é o erro do sistema. Não é o erro do sistema. É assim que o cara perde dinheiro no Bradesco e é assim que você vai perder dinheiro no blockchain. Entendeu? Não é culpa de nenhum dos dois. É você que não tomou os cuidados necessários para se proteger. Agora, ainda falando sobre criar as coisas no blockchain, você comentou de um token, eu até pedi para você falar mais sobre isso, mas como que funciona a criação de um token, por exemplo, no blockchain? É um processo complexo, porque a gente vê muita gente criando muita coisa, mas fala e no final não é nada. Então como é que funciona essa criação? Isso é que nem você desenhar alguma coisa. Qualquer um desenha alguma coisa, né? Mas só um artista desenha uma obra de arte. Um token é mais ou menos isso. Qualquer um cria um token. Né? O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar lá. Ele vai valorizar? Aí ele depende não de tecnologia. Ele depende de modelo de negócio. Da utilidade que ele vai ter. A utilidade, quantos foram emitidos, para que eles foram emitidos, né? O que é que dá o valor dele. Né? Tem gente que fala qual é o lastro. Não é lastro. Se ele representa um ativo físico, né, se ele é uma saca de soja, se ele é um metro cúbico de lenha, se ele é um metro quadrado de um imóvel, se ele é uma cabeça de gado, né, ou se ele é um que eles chamam os tokens mineráveis, ou seja, tem uma prova de trabalho, como o Bitcoin né, que ele é uma moeda pura e simples. Né, mas cada um tem um modelo de negócio por trás. Então o que a gente costuma dizer é o seguinte, blockchain não é uma revolução tecnológica, ele é uma revolução de modelo de negócio. Você, para emitir um token, você precisa ter atrás dele um modelo de negócio absolutamente irrepreensível, com pessoas irrepreensíveis, com transparência absoluta, com uma regra de negócio clara de entender, que são os tais dos white papers que a turma fala. Você escreve todo um documento detalhando aquilo. E aí você coloca ele no mercado. Né? O mercado vai olhar e dependendo da análise que faz, se o código está aberto num repositório como o GitHub, se as pessoas são conhecidas e têm experiência para estar falando do que estão falando, se o modelo de negócio é sólido, né? Aí esse token tem a capacidade de atingir um valor. Agora, se você não tem tudo isso, ele pode até crescer por conta de hype, né? Não, é um token novo, um monte de gente sai comprando, porque forma uma carteira diversa, uns vingam, outros não vingam e no final o cara acaba tendo lucro. Isso para mim não é investir, né? Isso para mim é cassino, mas tudo bem. Mas o token que não se sustenta é um mercado absolutamente darwiniano. Né? Se você não está adaptado, se você não está preparado para enfrentar o mercado, ele vai até subir e de repente ele morre. E a gente já viu muito token morrer. Muito token sai
tem uma valorização de 1.000, 2.000% e de repente você vai ver ele está valendo menos do que ele valia ou não está valendo mais nada. Então, para se fazer um token, para se lançar um token, a parte da programação é mais fácil. Tem que ter um propósito para aquele token. Desculpem os developers, mas né? O segredo é você ter um modelo de negócio por trás. Eu recebo gente conversando sobre token o tempo todo e tem algumas coisas as quais eu não trato mais. Então, token minerável, vou lançar uma moeda que tem um processo de mineração, um algoritmo, falo, eu não quero nem saber. Já tem muito, já tem o Bitcoin, você vai querer relançar o Bitcoin, tô fora. Um ICO totalmente centralizado, com uma empresa assim, o código não está aberto. Eu já fico meio assim. Falo, olha, não é bem assim, não vai funcionar e tudo. Vem gente com tokens para captar 20, 30 milhões de dólares lá fora. Por exemplo, tem um time de futebol que fez isso. Queremos pegar 20 milhões de dólares, nós temos um modelo de negócio maravilhoso. Se eu for disputar a Série A, a receita do clube dobra. Então nós precisamos de 20 milhões de dólares para comprar X jogadores e reformar o nosso centro de treinamento e a gente garante que a gente chega na Série A. Pô, perfeito! Quanto dos 20 milhões de dólares vocês vão devolver no primeiro ano? Não, você pode comprar com desconto a camisa do time, você pode comprar os ingressos do jogo do time, você pode... Eu falo, esse é um fiel torcedor de um time de Santa Catarina. Desculpa, né? Isso não vai dar certo. Por quê? Porque ninguém na Suíça vai comprar um token do time de Santa Catarina para vir ver jogo em Florianópolis. É ao contrário, compra lá, porque se esse cara subir, no primeiro ano, dos 20 milhões que ele vai ganhar mais, ele vai pegar 2 e colocar de volta no token. Ou seja, ele captou 20 milhões de dólares, devolveu 2, temos aí 10% ao ano de receita em dólar. 10% ao ano de aplicação em dólar, não vai ter ninguém lá fora que não compre, porque você não tem esse tipo de rendimento. Em vez de fazer isso, o cara resolveu ser esperto e falou, não, você tem desconto na loja do time. A última notícia que eu tive parece que o token já não ia ser lançado, não ia rolar. Então você percebe que tem modelos que não fecha, né? Ele está preocupado em captar a grana. Por quê? Porque falaram que token capta uma grana miserável no lançamento. Já foi. Quem pegou, pegou. Agora nós tivemos uma fase do oba-oba, daqui a pouco começa a fase do epa-epa. Os caras captaram o dinheiro, somem, as empresas aparecem, o site sai do ar, ninguém sabe como contatar as pessoas e esse dinheiro faz assim, vai desaparecer. Mas é o custo do aprendizado, né? É um MBA. E acaba sujando um pouco o mercado, para quem não entende, assusta um pouco, né? Infelizmente. Experiência, você sempre adquire ela da pior forma possível. Então, isso é uma, né, perdão uma palavra, você toma uma enrabada pedagógica. Você vai perder o que você tem, mas você vai aprender no próximo ICO, né, no próximo lançamento de token que você for investir, a entender o que é aquilo, quais são os mecanismos, como é que está a solidez, quem é que está envolvido. Agora, é uma ferramenta importantíssima. Não porque a B3 ou a CVM atrapalham, é que o processo delas é tão caro que eu não consigo mais levar esse tipo de tecnologia para financiar a microempresa. E é uma solução para você fazer antecipação de capital para pequena confecção, que não tem conta bancária, para você fazer título de dívida conversível para o cara abrir um boteco na esquina, na comunidade, ou para ele comprar uma máquina para fazer cerveja para vender na comunidade, entendeu? Para comprar uma maquininha para fazer perfume, fralda, até aquelas coisas que a gente vê na feira do Sebrae. O cara pode chegar na comunidade dos amigos dele, lança um token com um meio de pagamento atrelado, que isso vai ser suficiente para ele se autofinanciar no grupo deles e ele trazer desenvolvimento para aquela comunidade. Agora, isso é revolucionário, né? Eu sou engenheiro, eu trabalho com estatística. Tem a turma do mais social aí, que fala, o Brasil tem 50% de excluídos, 60% de excluídos. Cara, quando você tem 60% de alguma coisa, esses caras não são excluídos. Eles só estão tentando jogar um jogo que não é deles. Esses caras têm na mão instrumentos hoje que só eram disponíveis para os 40%. Às vezes nem os 40%, né? 10 que estão empregando esses 40%.
que são recursos de operações financeiras, de financiamento, de capitalização, de investimento, que hoje você pode fazer de forma distribuída. Então o game vai virar, né? O game vai alterar. Você vai ver cervejas ótimas nascendo no Capão Redondo, no Cantagalo, no Jardim Ângelo, na Brasilândia, né? E tantas comunidades assim. Você vai ter perfume, você vai ter produtos de higiene e limpeza, você vai ter produtos orgânicos, né? Tudo isso florescendo nessas comunidades, financiado por essas moedas. Em circulação na própria comunidade. Olha, se você é da Nestlé, da Procter & Gamble, da Ambev, você não vai ficar feliz, né? Sim. Porque você não consegue competir com esses caras, né? É o elefante tentando acabar com o formigueiro. No final, ele sempre perde, porque você não vai conseguir comprar todas as micro cervejarias que vão acontecer. Você não vai conseguir impedir um cara que fez um curso de mestre cervejeiro em Blumenau, não conseguiu trabalhar na Brahma, fazer receitas de cerveja e colocar na internet para vender para o primeiro cara que quiser produzir 10, 15, 20, 30 litros de cerveja. E eu não estou falando nada que não dê para fazer agora. Já existem máquinas de cerveja programáveis para fazer isso. Já existe de 50 ou 30 litros até 3.000 litros a cada 6 horas. Tem máquina de cerveja que você pode plugar ela na internet, põe a receita, ela produz a cerveja toda, você põe um galão daqueles de 20 litros de água mineral no topo. E ela solta 16 litros de cerveja lá na ponta a cada 6 horas. Você só precisa ter um lugar para guardar. Como é que você compete com isso, né? O cara fazendo cervejinha local para a comunidade, aí você fala, nós vamos botar a Receita Federal para em cima desses caras, no Capão Redondo. Né? Na área que a Polícia Federal não consegue nem tirar o traficante. Ela vai começar a buscar cerveja ilegal. Né? Então, só posso falar uma coisa, boa sorte. Né? Tenta acabar com isso. Né? Organizações distribuídas foram feitas para ser mais resilientes, muito mais resilientes do que as centralizadas. Né? Ou seja, isso mostra que a tecnologia veio para todo mundo, seja aquele cara que está lá em cima ou aquela pessoa que está na periferia simples que também tem um desejo de vencer. A tecnologia hoje não é mais vantagem competitiva. Simples assim. Você estar avançado na tecnologia, não. Isso já não é de agora. Né? Antes você tinha os grandes ERPs, você tinha aquelas grandes, né, a IBM, SAP, Oracle, que traziam toda uma promessa de revolução, gestão, tudo para as empresas. Hoje você tem o Salesforce, que te entrega para uma empresa de 3 funcionários a mesma tecnologia que uma empresa de 10 mil tem. Você tem todas as ferramentas na nuvem, você tem um suite do Google que te dá tudo o que você precisa de graça, se você não quiser autodomínio, mas se você quiser usar o autodomínio também é quase de graça. Você tem ERPs que tem no celular, em várias ferramentas, você faz todo com gestão financeira do teu celular e checa os relatórios todos na internet, custando o quê? 15, 20 reais. Você tem ferramentas de contabilidade que custam 99 reais por mês, sem cobrar 13º, sem cobrar absolutamente nada. Quer dizer, até a contabilidade está mudando. Então existe aí uma revolução vindo, aonde o modelo de negócio é que vai fazer a diferença. Né? A penetração, a capacidade de venda. E o pequeno tem a capacidade de atuar na comunidade dele. Legal. E ele não tem a necessidade de distribuir isso no bairro do lado ou na cidade vizinha. Ele vai fazer aquilo para aquele grupo dele, que vai provavelmente gerar uma moeda local que vai ficar dando 10, 15, 20 voltas ali, gerando riqueza para todo mundo. Né? Qual que é o grande problema hoje? Você vai no supermercado, esse supermercado é francês, está numa comunidade, você compra um shampoo produzido por uma empresa americana, né? Você compra um chocolate da empresa suíça e esse dinheiro sai da comunidade para fora. Vai voltar a vir emprego da pior forma e da mais longa possível. O blockchain vai ficar dando volta ali, ó. Ele vai ficar dando volta ali. E ele vai ser usado para gerar aquele ecossistema. Então você vai comprar um negócio do cara que produziu utilizando produtos do fornecedor local. Né? Você tem um problema de última milha resolvido, onde você tem a reutilização de embalagens. Eu fui numa feijoada no Capão Redondo.
e tinha lá vendendo cerveja. Tinha cerveja local e tinha Heineken. A Heineken custava R$ 5,00 a garrafa, a cerveja local custava 6. Algumas garrafas de cerveja locais eram de Heineken, como tinha da Baden-Baden, como tinha da Skol, como tinha da Eisenbahn. Quer dizer, você vê que o cara estava usando as embalagens locais, né, que vinha da comunidade, para produzir a cerveja e vender para a comunidade. Ele mesmo estava fazendo a reciclagem. Entendeu? Então você vai começar a ver esse tipo de coisa acontecendo. O cara leva a embalagem dele de shampoo e leva outra embalagem do shampoo cheio. Qual shampoo? O que o cara quiser comprar. Sim. Como assim? A mesma máquina produz da Unilever, pode produzir da Procter & Gamble, pode produzir da Flora, pode produzir de qual fábrica de shampoo você quiser. A receita está na internet. Você vai baixar ela, vai colocar lá os insumos, vai sair o shampoo daquela fragrância, daquele fabricante. Fantástico, é fantástico, né? Na verdade, é a oportunidade que muitos esperavam, né, Cal? E ter a oportunidade de ter essa liberdade de fazer isso. Isso é sensacional. O segredo vai ser o governo conseguir entender que isso está chegando e criar mecanismo para proteger esse sistema e não combater para preservar a grande indústria, entendeu? Internacional. A ideia é você mostrar que isso pode acontecer para a Fiesp, por exemplo, para que a Fiesp seja o grande indutor dessas pequenas microindústrias locais produzindo a coisa, colaborando entre si. Não vai ter mais esse negócio de competição predatória, mas sim vai se criar ecossistemas inteiros onde concorrentes vão ser responsáveis por criar esse ecossistema. A gente já está vendo isso. No Blockchain Research Institute nós temos o caso da Federal Express, que é nosso membro, que quer montar todo um blockchain para envio de remessas, e a primeira ação que ela fez foi ir conversar com o concorrente. Chamar a UPS, sentar com a UPS e falar, não adianta a gente criar cada um o seu. A melhor ideia é a gente trabalhar no mesmo. Mas, tecnologia não diferencia mais a gente. É modelo de negócio, é preço, é capacidade operacional. Agora, a gente compartilhando, né, reduzimos custos para ambos. Não adianta eu pagar mais caro só para forçar você a pagar mais caro, porque a gente pode acabar chegando num ponto em que um cara que usa uma tecnologia distribuída vai lá e vai passar a gente para trás. Agora eu queria, só para a gente, antes de finalizar, fala um pouquinho do token. Nós temos algumas coisas envolvendo o agronegócio, queremos estar forte no agro, então nós vamos olhar muito para o setor agro e também vamos começar a olhar o que a gente chama STO, né? Ou seja, o Security Token Offering, né? E aonde a gente vai começar a trabalhar com alguns instrumentos de captação financeira baseado em produtos do passado, né? Baseado em antecipação de receita, debêntures conversíveis, títulos de dívida. Então a gente vai começar a estruturar produtos olhando para esse lado. Obviamente sempre olhando a CVM, as regras do mercado financeiro, mas procurando alternativas para oferecer. Não para as grandes empresas, mas pequenas e médias formas de captar recurso. E tudo isso no sistema peer-to-peer, ou seja, vai ter gente que vai chegar na nossa plataforma, né, a partir de todo um cadastro, um relacionamento com clientes que a gente já tem, né, não é um negócio aberto ao público, né, não vai ser captação aberta pública, mas para clientes nossos, aonde ele vai poder escolher uma carteira. Eu quero tokens de um reflorestamento com retorno para até 7 ou 15 anos, eu quero tokens de imobiliários com receita de desenvolvimento imobiliário com retorno entre 2 e 3 anos, e eu quero investir tanto em tokens de curto prazo, que são antecipação de receita de 3 a 12 meses. E aí vai dando esse giro e você vai montando uma carteira, tudo isso em blockchain, tudo isso aberto, tudo isso auditável, entendeu? Alguns desses tokens estão atrelados a projetos sociais. Eu não posso ainda dar o disclosure disso, mas você vai ter um fundo social envolvido nisso, ou seja, eu cheguei agora da lá BitConf e o Andres Antonopoulos estava falando sobre isso, sobre Justice as a Service. E você usar o smart
contract como uma forma de justiça preventiva. Ou seja, você só liberar dinheiro para se o cara aceitar inspeções de sustentabilidade, para ver se ele não está jogando resíduo tóxico em córrego, se ele tem um ambiente de trabalho saudável, se ele usa produtos orgânicos e sustentáveis, se ele cumpre todas as legislações em termos de não só trabalhistas, mas de sustentabilidade, de proteção ao meio ambiente. Então você pode ir atrelando indicadores sociais no contrato, que se o cara não recebe as auditorias, ou não está aberto, ou ele tem uma nota baixa em alguma coisa, ele para de ter acesso a esse capital mais barato. E aí você usa uma coisa que é da natureza do blockchain. O blockchain não pune o criminoso, né? Ele recompensa o cara que trabalha pelo sistema. Só essa inversão, você muda completamente o game. Completamente. Porque o cara vai olhar e falar, pera, se eu ganho porque eu trabalho pelo sistema, então vamos olhar o que eu posso fazer pelo sistema. E aí você tem regras claras. O cara compra a regra clara, ele tem capital mais barato. Ele vai olhar e falar, é muito mais compensatório, muito mais vantajoso eu trabalhar honestamente dentro desse sistema do que eu tentar ser malandrão e tentar produzir reduzindo o custo. E é assim que a gente desenvolve uma sociedade mais justa. Eu não preciso converter todo mundo, só preciso que todos rezem, né? Só preciso que vá na igreja, né? Não vou converter o cara. Então, é o seguinte, eu preciso de eficácia. Eficácia é a medida da verdade. Se você está cumprindo com as regras e recebe um capital, você fala, porra, mas você estaria pagando o cara para o cara cumprir a lei. Dane-se, o cara está cumprindo a lei? Tá. Eu estou gastando muito menos em polícia, Ministério Público, ações judiciais e tudo, estou fazendo bem. Né? Não interessa a motivação dele. Fantástico. O que interessa é que eu consigo que esse animal, né, cumpra as regras direito e jogue. Daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, a próxima geração não vai saber mais o que é você tentar dar um jeitinho para resolver as coisas. Ela já vai saber que ao trabalhar pelo sistema, ela vai ser melhor recompensada. Sim. Eu sempre uso a metáfora de Moisés. Todo mundo brinca, Moisés se perdeu, né, demorou 40 anos para atravessar o deserto num caminho que dura 6 dias. Não, ele demorou 40 anos porque ele tinha que esperar que os caras que estavam no Egito morressem. Porque senão o cara ia querer voltar para lá. Ele ia virar e falar, essa vida de terra prometida é muito dura, porque eu estou tendo que trabalhar. Eu achei que eu ia chegar aqui, todo mundo ia me dar dinheiro, ia me dar comida, porque vocês falam, a terra que jorra mel, frutas, água abundante, a gente sabe como é Israel, Sim. Não é bem assim, né? Tem que trabalhar para aquilo ficar bom, né? Como eles fizeram. Então o que você faz? Pega a turma que estava lá no Egito, que achava que aquilo era uma vida que eles conheciam, mata esses caras, vem a nova geração que só conheceu vida dura. Só viveu no deserto. Quando chegar lá, os caras vão olhar e falar, nossa, aqui está muito melhor, né? Tem água, tem passarinho, tem fruta, tem verdura. Né? Não estou sendo escoteado. Não estou sendo escoteado, né? Os velhos que só queriam voltar para o sistema anterior, não estão mais aqui. É o problema do Brasil. O Brasil está assim. Né? Nós temos uma turma que quer voltar para o regime militar. A grande maioria dos velhos querem voltar para o regime militar. Todos os querem. Os militares, né, os caras que se acham militares, querem voltar porque eles tinham poder. E os que não são militares querem voltar porque lá eles eram, né, os guerrilheiros pela liberdade. Hoje são criminosos condenados. É muito mais legal você ser um cara que lutou contra a ditadura, né, do que você ser um cara que está precisando de um habeas corpus para passar o Natal com os filhos. Então tá todo mundo ainda olhando para 64. Gente, 64 já acabou. Né? E se a gente começar a olhar para frente? E se a gente tentar construir um Brasil sem esse ranço? Mas não morreu essa geração ainda. Então a gente fica tem que esperar um nessa patinada, né? A gente tem que esperar esses caras irem embora. Né? Porque todo cara que entra no governo tinha alguma coisa a ver com o regime militar. Sim. Ou era contra ou era a favor. Que tal a gente pegar caras que não estavam vivos no regime militar? Ou caras que não lembram do regime militar? A minha geração lembra pouco. Eu nasci em 65. Quando eu tinha 18 anos, o Figueiredo já estava para ir embora. Não sei o que era isso. Não tenho aquele ranço. Né? Essa é a próxima geração que devia estar entrando. Então a gente tem que começar a pensar isso. Né? Nós temos que desenvolver mecanismos para essa transição. Quando essa transição for feita,
nós vamos estar perto disso tudo que eu falei. Mas as coisas hoje são exponenciais, nós não temos tempo para ficar esperando. Daqui 10 anos eu olho esse negócio de blockchain. Daqui 10 anos você não existe mais. Daqui 10 anos você não tem condição. Por quê? Os crescimentos não são mais lineares. Nós estamos pegando o final daquela curva exponencial mais baixinha, ela está virando assim. E está indo com Cada força, né? dia que passa equivale a 1, 2, 3 meses no ano passado. Agora, Cal, para a gente finalizar, depois dessa aula, que você não tem faculdade, então faça, olha, eu vou te dar uma dica, faça o que eu vou fazer, baixe esse vídeo, veja, reveja, porque aqui você aprendeu coisas que você não vai aprender em faculdade, escuta o que eu estou falando. Para a gente poder finalizar, manda um recado para a galera que está começando a entender o blockchain, entender esse mercado, porque você é um cara que tem nome no mercado, já fez muita coisa para a comunidade, então eu queria que você mandasse um recado direto para a galera que está nos ouvindo agora. Bom, para a galera que está fazendo uma coisa, né, e está investindo em cripto, não se desespera, mantenha a calma. Criptoativo é muito mais só do que essas criptomoedas, tem muita coisa boa vindo aí, tem muito investimento sólido, sério vindo aí, tem muita moeda que não vai ser tão volátil, subir e descer. Então, vai aprendendo, vai estudando, vai investindo, não bota tudo logo de entrada, mas continua transacionando, olhe outras moedas, olhe outros empreendimentos, diversifica a sua carteira, que no final, no longo prazo, isso vai render. Quem está chegando agora, vale o mesmo conceito, né? A gente nunca testa a temperatura da água com os dois pés, né? A gente vai um de cada vez, mas vai olhando o blockchain como uma nova tecnologia, que ela permite não só transações financeiras, mas ela permite registro de dados, ela permite títulos mobiliários, ela permite contratos inteligentes. Então entenda que isso não vai só ser uma nova tecnologia, vai ser uma nova forma de vida, uma nova cultura. E comece a entender o que é essa cultura. Comece a entender uma cultura sem hierarquia, né? Peão, chefinho, chefe, chefão, mas organizações horizontais, né? O empreendedorismo em rede, né? Você buscar novos formatos e novos acessos que antes eram restritos só para quem tinha conta em bancos de investimento, conhecia esses instrumentos, e percebe que isso agora vai estar disponível para o pipoqueiro, né? E leia muito, procure muito, converse com as pessoas. A maioria das pessoas são acessíveis. A gente aqui no Blockchain Research Institute sempre está acessível, sempre a gente faz eventos, happy hours, meetings. O Ribs and Beer volta esse ano, nós vamos começar a organizar eventos com cerveja, comida e blockchain. Tenta entender como é que ele vai afetar o teu ramo, o teu trabalho. Porque ele não vai vir só nesse negócio da moeda e tudo. Hoje, a criptomoeda é um de 7 tipos de criptoativos que a gente já identificou. E aí eu recomendo, tá vindo novos livros, leiam esses livros, entendam o que essa turma está querendo dizer, porque tem muita oportunidade para todo mundo. Maravilha. Então, tá dado o recado, Cal. Hoje não foi um bate-papo, uma entrevista, foi uma aula. Então, quero te agradecer. Depois de muitas tentativas... Aula só estou dando na GV agora. Mas então, queria te agradecer de verdade. E dizer que nós da WebBitcoin lançou um livro, lançou alguma coisa, mande pra gente poder divulgar. Tá bom? Até a próxima. Obrigado. Valeu.